Para mim existe uma coisa no inverno, em climas, eu quando falo de inverno é em climas de neve, que é de importância vital. É dos equipamentos mais importantes que vocês podem ter, porque efetivamente salva vidas e para além disso é multifuncional. Então é sobre isso que eu hoje vos vou falar neste vídeo. Já sabem, eu sou Pedro, praticante de bushcraft e técnicas de sobrevivência. Bem-vindos ao canal Bushcraft Plus. Ora bem, então qual é que vai ser esse item ou esse equipamento sobre o qual eu vos vou falar hoje? Vai ser o que eu tenho aqui na mochila, aqui dentro, que é uma pá para a neve extremamente compacta e para mim este equipamento é de importância crítica neste tipo de ambientes, deste tipo de climas, é de importância extrema. Porquê? Porque efetivamente salva vidas e é sobre isso que eu vos vou falar. Podem ver, esta é extremamente compacta, isto extremamente achatado, como podem ver, desmonta-se e cabe dentro, até de uma mochilinha pequenina ela cabe dentro e é bastante leve, pesa 570 gramas, salvo erro, ou seja, um terço de uma garrafa de 1,5 litro de água, cheia com água, ou menos de metade de um cantil de 1 litro com água, extremamente leve, meio quilo e guarda-se de forma muito compacta. Ela fica maior, tem aqui um botãozinho que faz com que ela estenda e depois é só fazer isto assim. Ora, porque é que a pá é assim tão importante como eu estou a dizer? Em primeiro lugar, porque numa situação de emergência que surja num ambiente destes, a pá permite-vos remover grandes quantidades de neve de uma só vez e dessa forma tornar a construção de um abrigo de emergência extremamente rápido, ou muito mais rápido. Vocês eventualmente podem, numa emergência, se não tiverem uma pá, usar umas raquetes de neve, se vocês as tiverem a usar, mas não vai ser nem de longe nem de perto a mesma coisa, nem de longe nem de perto tão rápido cavar com isto ou com outro implemento improvisado do que cavar com uma pá normal. Isto torna a construção de abrigo, como eu vos disse, numa emergência, neste tipo de clima, extremamente rápido. E nós estamos a falar, por exemplo, de abrigos como Quinzhee, e eu tenho vídeos sobre isso, já testei o Quinzhee, basicamente é empilhar neve numa montanha de uma altura que chega ao nosso pescoço e depois cavar, de empilhar essa montanha, cavar o interior e dessa forma temos um sítio onde nos abrigar. Eu já testei esse abrigo com 23 graus negativos cá fora e a temperatura lá no interior vai se manter sempre constante a 2, 3 graus positivos. Ou seja, vai ser independente da temperatura cá de fora. E se tiverem em atenção o fator wind chill, ou seja, o arrefecimento pelo vento, se levantar um vento moderado, não é nada de especial, de 50 km/h, esses 20 negativos passam, ou 23 negativos, passam a quase 40 negativos. É como se estiverem expostos a essas temperaturas ao vento cá fora. Ou seja, a diferença entre quase 40 negativos e 3 positivos é uma diferença abismal. E isto permite-vos construir esse tipo de abrigos. Ou, inclusivamente, se estivermos acima da linha das árvores, e neste momento eu estou no limite, vocês veem aqui as últimas árvores, acima disto só há neve, rocha e gelo. Se estivermos acima do nível das árvores e de repente se levantar uma tempestade de neve, ao estarem o suficientemente longe da civilização ou do vosso carro, não vão conseguir chegar à segurança a tempo.
essa tempestade de neve com ventos 50, 60, 70, 80 km/h a nevar e vento com fartura, vai-vos roubar o calor corporal, como eu vos disse, de uma forma extrema. E vocês vão sucumbir provavelmente à hipotermia antes de conseguirem chegar à civilização ou chegar ao vosso carro. Provavelmente o que vocês vão ter que fazer é abrigarem-se imediatamente. E como é que vão fazer isso se estiverem acima da linha das árvores? A única solução é cavar, por exemplo, numa encosta e fazer uma gruta na neve. Isto permite-vos serem suficientemente rápidos para o fazerem antes de sucumbirem a essa hipotermia causada pela tempestade de neve. Com isto, vocês conseguem tirar blocos de neve de uma forma extremamente rápida. Olha para isto. Ó, só num bocadinho. Como podem ver, olhem os blocos que saem. Com isto, numa encosta, por exemplo, em 10 minutos ou menos, vocês conseguem cavar um buraco ou o início de um túnel suficientemente grande para já estarem protegidos do vento e, obviamente, passado esses 10 minutos ainda não têm o abrigo concluído, mas já estão suficientemente fundo na neve para estarem a colher benefício daquele início de abrigo. Ou seja, para estarem protegidos do vento e já não estão a arrefecer à mesma tempo, como é que eu ia dizer, com a mesma velocidade do que se estivessem sujeitos ao vento. Okay? Depois desses 10 minutos, ou menos, ou 7 minutos, 5 minutos, é rápido. Com isto é rápido. Depois desse tempo e de já estarem protegidos do vento, aí continuam a cavar para terem o vosso abrigo, a vossa gruta na neve, por assim dizer. Em meia hora ou menos, vocês já conseguem ter um buraco, um túnel ou um buraco na encosta para se enfiarem lá dentro e para estarem completamente protegidos e o vosso calor corporal começar a irradiar e a aquecer aquele espaço. Como eu disse, isto salva vidas. Outra situação é se forem fazer snowboard ou ski, e eu, neste caso com várias pessoas, com um grupo, 3 ou 4 pessoas, por exemplo, com os vossos amigos, e caso ocorra uma avalanche, e vocês não fiquem soterrados, mas os vossos amigos sim, e muitas vezes acontece isso, às vezes num grupo uns ficam, outros conseguem se escapar a tempo e não ficam soterrados. Se quem fica a salvo tiver uma pá destas, vai ser basicamente a única opção, a única hipótese realista, por assim dizer, de salvarem quem ficou soterrado. As equipas de resgate vão demorar o seu tempo a chegar. Uma pessoa que esteja soterrada na neve, salvo o erro, não vos quero estar a mentir, mas as melhores hipóteses de sobrevivência são na primeira meia hora. Okay? Apenas 30 minutos. Da primeira meia hora as hipóteses de sobrevivência são para aí 70% ou 75%. Depois da primeira meia hora, rapidamente, nos 15 minutos a seguir à primeira meia hora, essas probabilidades descem para aí para 30%. E depois de 45 minutos, então, ou de uma hora, é praticamente impossível encontrar alguém com vida. Porquê? Porque o espaço de ar que vocês têm lá quando estão lá soterrados, eventualmente o oxigênio vai acabar. Portanto, a única hipótese de realista é imediatamente quem ficou de fora e a salvo chegar lá e começar a cavar rapidamente para tirar a pessoa para fora. Okay? Portanto, mais outra utilidade desta pá que vos permite salvar vidas e não apenas na parte da construção de abrigo. Aliás, eu vi cá na Suíça já, e vocês podem dizer, mas quem é que leva uma pá para fazer ski ou snowboard? Eu já vi esquiadores a levarem na parte de fora da mochila, como isto é compacto e encolhe, este cabo, esta parte entra por dentro desta, eu já vi pessoal a levar na parte de fora da mochila isto, assim, e iam com os skis, iam fazer ski e levarem isto, ok? Aqui é normal, quem vem para este tipo de climas e faz este tipo de atividades nestes ambientes, é normal trazerem uma pá, porque a importância dela é, como eu disse, crítica. Para mim é tão importante uma pá como um kit de fazer fogo, para uma emergência. É possível cavar na neve com meios improvisados, como eu já vos disse, mas aqui de
quickness is the name of the game, ou seja, a rapidez é o nome do jogo, ou é a chave para a sobrevivência. A rapidez como vocês conseguem cavar na neve ou empilhar neve se quiserem fazer um Quincy. Depois, para além de resgatar alguém numa avalanche ou de cavar abrigo, uma pá destas tem ainda outras vantagens. Eu com uma pá destas consigo, por exemplo, se a limpar, consigo utilizá-la para me ajudar a fazer fogo, servindo de base. Para já podem utilizar a pá para cavar o espaço onde estão até terem chão, até terem erva, até terem terra, okay? Para não estarem a fazer fogueira em cima da neve. Para já isto ajuda-vos já nessa primeira fase. E depois, mesmo assim, o chão está úmido, está frio, está congelado. Okay? O que vocês podem fazer é, depois de chegarem à parte da terra, colocam a pá a servir de base e vão colocar a vossa acendalha aqui em cima, acendem a acendalha e depois dela estar acesa vão colocar aqueles ramos fininhos iniciais da grossura de um palito ou da grossura de fósforos e depois aqueles da grossura de lápis, etc. Quando a fogueira já tiver assim um tamanhinho, vocês vejam que já gera calor suficiente e já está consolidado o suficiente, aí simplesmente é só com cuidado tirar a pá de baixo e a fogueira continua a arder. E desta forma permite-vos poupar tempo em vez de terem que estar à procura de troncos e a rachar troncos, etc. e a colocá-los assim para fazer uma base em baixo. Não precisam disso, podem utilizar a pá. E vocês podem me dizer, mas Pedro, o metal, se está essas temperaturas negativas, o metal também está gelado, também está frio. É verdade, sim senhora, está frio, mas se vocês o limparem, para já não está úmido, ao contrário do chão. Depois, o metal vai aquecer, sendo metal, é um condutor extremamente eficiente, extremamente bom. E isto quer dizer que fica frio rapidamente, mas também aquece rapidamente. Ou seja, assim que vocês acendem a vossa acendalha e ela pega aqueles primeiros ramos, o calor gerado pela fase inicial da fogueira vai rapidamente aquecer o metal e ele vai ficar extremamente quente de forma muito rápida. Ao contrário do chão, que vai continuar, mesmo depois de vocês acenderem a fogueira, a acendalha e a fogueira na fase inicial, mesmo depois disso, o chão durante algum tempo até aquecer vai demorar tempo e por isso vai continuar a sugar calor da vossa fogueira e dificultar dessa forma o seu acendimento. Com isto é mais fácil fazê-lo. Portanto, ajuda-nos também já no fogo. Ainda na parte do fogo, outra funcionalidade que a pá tem é, caso a fogueira esteja a começar a morrer, a querer apagar-se, mas já existem brasas suficientes, o que vocês podem fazer é utilizar isto como um espanador ou como soprador, por assim dizer, e desta forma criar vento. Portanto, isto é uma superfície larga e ao fazer isto vai criar vento, como estão aí a ver nas imagens eu a fazer, vento suficiente e vai criar fluxo suficiente de oxigênio para avivar a fogueira. Mas em vez de estar ali a soprar feitos de totós ali ajoelhados no frio, ajoelhados com os joelhos na neve e as mãos na neve e a soprarem junto à fogueira, depois o fogo vem para cima de vocês e vocês e ficam intoxicados e em vez de estarem com essa atrapalhada toda, podem utilizar isto para avivar a fogueira, para fornecer oxigênio desta forma simples. Por exemplo, água, também nos ajuda na água. Outra coisa que vocês podem fazer com isto é, se não tiverem nenhum recipiente metálico, nenhuma caneca, nada, e necessitarem de derreter neve ou gelo para obter água, neste caso, por exemplo, neste cenário não seria preciso porque eu poderia recolher água diretamente aqui deste ribeiro, deste riacho, mas se estiverem em alta montanha ou numa zona que não tenha nenhum ribeiro próximo ou que exista, mas esteja congelado, só exista gelo, ou seja, não há água líquida e não tem nenhum recipiente metálico, vocês podem utilizar isto para o fazer. Okay? Pá, é metálica e, portanto, o que vocês podem fazer é colocar aqui algum gelo ou alguma neve, fazer uma fogueira e colocar isto preso num suporte, por exemplo, assim feito com os troncos, colocar isto assim com os troncos, assim preso, de maneira que isto fica um bocadinho inclinado, colocar aqui neve e gelo e ele vai derreter e vocês vão obter aqui água. Podem ver esta pá, tem aqui uns buracos, era melhor que não o tivesse, porque era mais quantidade de água que íamos conseguir ter aqui, mas tem também aqui esta zona que faz umas boas concavidades e se eu inclinar assim isto um bocadinho,
e colocar aqui neve e gelo, consigo derretê-lo e vai acumular aqui alguma água ainda considerável para eu depois beber. Okay? Portanto, como eu vos disse, ela tem aqui estes dois buracos, mas se vocês inclinarem-se um bocadinho, conseguem utilizar esta e esta zona para derreter neve e gelo. Pá, ainda conseguem obter alguma água para ir bebendo. Não conseguem obter a água toda de uma vez, mas vão derretendo, bebem, ou vão derretendo e enchem uma garrafa, por exemplo, derretem e voltam a encher, ou derretem e voltam a beber. Ora, isso, podemos derreter neve e gelo para obter água, podemos obviamente cozinhar numa emergência aqui em cima. Isto basicamente é como se fosse uma frigideira. Portanto, a pá tem uma cobertura de tinta, aqui já saiu um bocadinho, já estou quase sempre venho para estes climas utilizar para alguma coisa, para uma tarefa, e já saiu aqui um bocadinho da cobertura da tinta. O que eu faria antes de cozinhar aqui era fazer um fogo, colocar esta parte da pá dentro do fogo para queimar a tinta e depois tentava raspar o melhor que conseguisse para remover esta tinta inicial e aí a seguir sim poderia cozinhar. Imaginemos um pedaço de carne, algum animal que vocês tenham conseguido capturar numa armadilha, ou tenham conseguido caçar, ou algum peixe, por exemplo, se conseguiram pescar algum peixe com um anzol improvisado, ou um anzol primitivo, ou com o vosso kit de pesca de emergência. Se conseguiram capturar algum tipo de comida, depois de a processarem, é só colocar aqui em cima e como se fosse uma frigideira. Portanto, permite-nos cozinhar também numa situação de emergência. Podemos utilizar isto como banco, como se quisermos, por exemplo, sentar-nos em cima de um tronco, mas o tronco está com a neve, a gente remove a parte maior da neve, o tronco continua gelado, mas a gente, se meter isto em cima, conseguimos sentar-nos em cima disto sem molhar as calças. A mesma coisa se nos quisermos ajoelhar, por exemplo, enquanto estou a preparar um fogo, enquanto estou a preparar qualquer coisa, posso colocar isto aqui e colocar o meu joelho em cima, ou ao contrário, por exemplo, e colocar o meu joelho em cima enquanto estou a preparar qualquer coisa, ou seja, permite-me proteger a minha roupa de entrar em contacto com a neve e ficar molhada e portanto estou a conservar um recurso que é a minha roupa. Portanto, recapitulando rapidamente, fazer abrigo de forma extremamente rápida, cavando na neve, por exemplo numa encosta, para fazer uma gruta, ou empilhando neve para fazer um quizy, salvar ou resgatar alguém que tenha ficado soterrado numa avalanche, a seguir terceiro, servir como base para iniciar uma fogueira, quarto, servir para avivar uma fogueira fornecendo oxigênio, utilizando quase como soprador, por assim dizer, ou um abanico, a gente cá em Portugal chama abanico, um abanico. Quinto, derreter neve ou gelo para obter água. Sexto, cozinhar aqui acima. Sétimo, servir para eu me apoiar ou sentar para não estar em contacto com a neve. E ainda me lembrei de uma oitava função que isto serve, por exemplo, é para manusear e movimentar o fogo. Ou em caso de, por exemplo, eu quero fazer uma cama quente, o que eu chamo de uma cama quente é uma situação em que eu vou cavar a zona onde me vou deitar, aí, sei lá, com uns 15 cm de profundidade, um buraco assim, do tamanho do meu corpo. A seguir vou fazer uma boa fogueira ao pé, uma fogueira grande. Quando essa fogueira tiver umas boas brasas, se possível, e se houver pedras ou rochas, vou colocar também no fogo para as aquecer, se tiver esse recurso disponível. Passado, por exemplo, 2 ou 3 horas, quando a fogueira já tiver uma boa acumulação de brasas e se tiver lá pedras, as pedras já estão mesmo a ferver ali incandescentes, vou agarrar nelas e colocar dentro do buraco, em todo o buraco, e depois voltar a tapar com terra. E desta forma, quando deitar lá em cima, o chão vai estar completamente quente e durante umas horas aquelas brasas foram enterradas e as pedras vão irradiar calor para vocês.
E podem, obviamente, continuar a ter a fogueira à vossa frente, ou seja, estão a ser aquecidos dos dois lados, do lado da fogueira e do lado diretamente do chão. Ora, para fazer isto, em primeiro lugar, precisam de cavar o buraco, a pá serve para isso, e têm que manusear as brasas, e a pá também serve para isso. Portanto, é, como eu disse, um item importantíssimo. Vejam isto, vou-vos mostrar o quão compacta é realmente esta pá. Portanto, aqui está ela. O que vocês fazem é, aqui neste botãozinho, estão a ver? Só clicar para baixo e esta parte da pá sai. Depois tem aqui este botãozinho e estes dois tubos encolhem e basicamente fica só isto. Okay? Uma coisa extremamente achatada e outra coisa que se enfia em qualquer buraco. Portanto, fica isto, duas peças. Chego aqui, por exemplo, coloco do lado. Estão a ver? Assim. E esta parte aqui ou aqui. Já está. Até numa mochila pequenina isto cabe. Ou então posso, por exemplo, como eu tenho aqui, neste caso nesta mochila eu costurei um loop, a parte de fora. O que eu posso fazer é assim, pronto, e a pá já não sai. Esta parte depois tapa assim, fecha a mochila e a pá fica aqui segura. Como vos disse, comprei-a na Decathlon, custou cerca de 35 euros. Em relação aos vários tipos de pás, existem vários modelos diferentes. Existem, por exemplo, umas que são um tipo de pás militares, que também se dobram todas e encolhem e ficam bastante compactas. Normalmente essas têm mais funcionalidades, para além das funcionalidades que eu vos disse, que é, tem, por exemplo, um dos lados é afiado, como se fosse uma lâmina, afiado mesmo, como se fosse uma lâmina, e então serve de machado, improvisado, por assim dizer, para cortar pequenos troncos. Obviamente não vão cortar troncos muito grossos com isto, mas conseguem cortar ainda uns troncos razoáveis, portanto uns troncos mais finos e alguns galhos, utilizando o lado afiado, quase como se fosse machado, e do outro lado, por exemplo, tem uma serra. Porque é que eu escolhi esta em vez de uma pá militar? Uma razão muito simples: as pás militares normalmente pesam à volta de 1 kg ou mais, às vezes 1 kg e tal. Esta pesa metade ou menos de metade de uma pá militar. Okay? É extremamente leve. E neste tipo de ambientes, se estiverem a fazer alguma atividade de jeito, ou seja, se não for só sair do carro e dar uma voltinha e voltar, se estiverem a fazer uma atividade com alguma duração, por exemplo o dia inteiro ou múltiplos dias, uma caminhada, um trilho extenso, com alguma dimensão, todo o peso que vocês trazem às costas conta. Quanto mais leve e ultra leve as coisas forem, obviamente leves, mas também bastante resistentes, mas quanto mais leves forem, mais vos vão poupar as costas, mais vos vai poupar acidentes, porque quanto menos peso levarem, menos vão ter tendência a escorregar ou a cair e a aleijarem-se gravemente e a transformar, por exemplo, uma situação de recreativa, de passeio, de trilho, de snowshoeing, de ski, do que for. Menos risco têm em transformar uma situação dessas realmente numa situação de sobrevivência porque se aleijaram. E se calhar muitos de vocês que também estão a ver este vídeo nunca tinham pensado na pá nestes termos. Se calhar nunca tinham pensado que uma pá tivesse estas funcionalidades todas, nem nunca tinham olhado para ela com olhos de ver e com esta mentalidade do que é que ela nos pode ajudar numa situação de emergência. Portanto, pá, espero que tenham sinceramente gostado deste vídeo e espero que vos seja útil. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante bushcraft e técnicos de sobrevivência, diretamente aqui nos Alpes Suíços para vocês. Um grande abraço, obrigado pelos comentários, pelas visualizações e pelos gostos. Não se esqueçam de subscrever o canal e até à próxima.